Bom, pessoal, na aula de hoje de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, né? É, que é a classificação de resíduos sólidos, certo? Como que a gente classifica um resíduo. Eu já falei algumas vezes aqui durante a aula, por exemplo, sobre resíduos classe 1, sobre resíduos perigosos, né? E a gente vai ver exatamente como é que funciona esse mecanismo de classificação de resíduos, ok? É, Então vamos lá. Então, vamos falar de uma maneira inicial, né? Como a gente está falando um pouquinho de gerenciamento de resíduos sólidos industriais, é, eu vou falar um pouquinho sobre esse mecanismo aí que a gente tem dentro de uma empresa, certo? Então, opa, calma aí, não está aparecendo para vocês os slides. Aqui, pronto. O slide inicial foi esse, né? Pronto. Então, a gente tem numa empresa as entradas e a saída, certo? Basicamente, o que a gente tem como entrada, certo? A gente tem matérias-primas, energia, falando somente do método produtivo, tá? A gente tem que pensar também que a gente tem aí a energia, o trabalho das pessoas, né? Das máquinas, mas basicamente em termos de para fazer um balanço de matéria e de energia aí, pensando que a gente entra matéria-prima, entra energia, acontece ali dentro todos os processos possíveis, administração, processos de A a Z, seja lá quais sejam esses processos, certo? Processo produtivo, etc. A planta de energia, que seria o processo que consome, né, essa energia aí, todos os processos da empresa que consomem essa energia. Manutenção, serviço, aí a gente não está falando de produção em si, a gente está falando de processos que a gente pode chamar de utilidades, né, de serviços dentro da própria empresa, né, porque é muito comum isso, dentro de uma empresa você ter departamentos que eles são como se fossem pequenas empresas lá dentro, né? Então elas prestam serviço para todas as outras áreas, né? Então processo administrativo, por exemplo, recursos humanos, ele presta serviço para todo mundo dentro da empresa, certo? A manutenção, ela presta serviço para todo mundo dentro da empresa. Em geral, a gente não tem para cada processo dentro da empresa, né, uma manutenção específica. Normalmente a gente tem um departamento de manutenção que presta serviço. A área de meio ambiente é uma área que presta serviço a todo mundo, porque ela faz a gestão de resíduo, né? Então a gente tem, as empresas tratam esses processos, como se fossem pequenas empresas. Então cada empresa tem o seu gestor. Por isso que na empresa a gente tem essa hierarquia, né? De gerente, diretor, etc. Porque o gerente daquela área, o encarregado daquela área, ele é responsável por responder pelos serviços que aquela área tem. Né? Então, qual é o serviço da uma área de manutenção? Por exemplo, fazer manutenção em máquina, fazer manutenção muitas vezes é, pode ser dentro do mesmo departamento, por exemplo, fazer manutenção estrutural, física, né? Ou pode ter, de repente, um departamento de serviços gerais que toma conta dessa área, né? Então, cada empresa tem o seu mecanismo de fazer. Então, manutenção e serviço aí, que seriam esses outros, poderiam chamar de utilidades em geral aí. E aí a gente tem como saída resíduos, emissões, perdas de energia e, claro, produto, né? Isso a gente está falando de empresas de processos de produção, tá? A gente está falando de uma empresa de prestação de serviço, a gente está falando de uma empresa que entra matéria-prima e sai produto, ok? Então, claro, como nobre na saída sai o produto, só que juntamente com o produto a gente tem as perdas do processo. E as perdas do processo em geral são resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos, né? Em geral, todos os tipos de resíduo e as perdas energéticas, né? Toda aquela energia que entrou é,
e ela não foi exatamente consumida no processo, né? São aquelas energias que elas foram ociosas, que elas se perderam. Por exemplo, se você fez uma transformação de energia em calor, que é muito comum dentro da indústria, você ter geradores de calor, e esse calor ele não foi inteiramente consumido. Por quê? Porque foi um processo onde tem perda de calor, ou um processo que você faz que para produzir ele, você tem uma máquina que faz um tipo de serviço e ela esquenta, ela gera calor, só que esse calor não é utilizado. Tá? Então, por exemplo, isso é uma perda de energia, porque foi uma transformação de energia, você pegou energia elétrica, transformou, por exemplo, numa energia mecânica de movimento, essa energia mecânica se dissipou em forma de calor e esse calor não foi utilizado. Então a gente tem essa perda também, tá? Que, querendo ou não, são perdas e isso as empresas tentam ao máximo reduzir, né? Esse tipo de perda aí, ok? É muito comum em empresa, por exemplo, você ter mecanismos de esfriamento por água, né? Por quê? Porque você gera um calor que você não quer que tenha. E aí, como que você faz para esfriar isso? Você põe água dentro do processo. E aí é um mecanismo, por exemplo, que as empresas usam para reutilizar água. Porque você, para a água que vai esfriar um processo, não precisa ser uma água muito nobre. Então você pega aquela água de processo, trata ela, devolve ela para o processo de produção, né? E aí essa água é usada para resfriamento, né? Resfriamento, por exemplo, de uma máquina, ok? E isso também acaba sendo uma perda, porque esse calor aí que você queria, você passou ele para a água, né? E aí depois, muitas vezes, você vai ter que deixar essa água, misturar ela com outra, porque, por exemplo, você não pode ter uma certa temperatura na água para você tratar ela, ou para você lançar no rio. Para que você vai lançar uma água no rio, você tem temperatura permitida, né? Você não pode lançar em temperaturas muito altas, porque isso pode, imagina você lançar uma temperatura muito alta num rio, depende da proporção da quantidade de efluente que você lança e do tamanho do rio, você pode esquentar muito essa água e aí, por exemplo, as bactérias, os micro-organismos que vivem naquele rio não conseguem sobreviver a essa temperatura, ok? Então, são perdas diversas, tá? Eu estou dando vários exemplos aqui para vocês entenderem quais são os tipos de perda de energia que a gente pode ter, certo? Pra gente, né? Pra gente, o interessante e o que a gente está querendo tratar aqui nessa disciplina é exatamente o que está aí ali em cima, né? São os resíduos, mas a gente está muito preocupado com os resíduos sólidos, certo? Vocês vão ter matéria específica, se já não fizeram, vão fazer de resíduos líquidos e de resíduos gasosos. Tá? Eles vão se preocupar com essa outra partezinha aí que a gente está falando, das outras emissões, que são as emissões gasosas e emissões líquidas. A gente está pensando nas emissões aí de resíduos sólidos. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, e que é uma política muito tradicional e muitas empresas ainda adotam isso, essa postura convencional, né, que são técnicas de fim de tubo, e isso vai totalmente em desacordo com a política nacional que a gente viu na aula passada, porque o que seria técnica de fim de tubo, a engenharia de fim de tubo que a gente chama? Eu gero um problema, depois eu pego esse problema e tento solucionar ele de alguma maneira. Então é aquele fim de tubo, é você trabalhar sempre com processos corretivos. Eu tenho que corrigir uma coisa que eu fiz errado, eu tenho que corrigir uma coisa que eu fiz errado, eu tenho que corrigir uma coisa que eu fiz errado. Lá em gestão a gente estuda isso, né? Que são quando você tem que tratar, por exemplo, uma não conformidade real, que você tem ações corretivas. Só que você tem outro mecanismo de fazer isso? Sim, né? Você tem ações preventivas, que você evita que aqueles problemas aconteçam. E mais do que isso, hoje na área ambiental e na área de produção, o que se pensa? Ó, eu vou tentar fazer minha produção para ela gerar o menor possível o número de resíduos. Porque, na verdade, existia uma época, né, a gente tem que entender isso, que resíduo não era custo também, né? Que resíduo também não era oportunidade, que é o mais sofisticado disso tudo,
Tinha uma época que resíduo era resíduo, eu pego e jogo em qualquer lugar e beleza. Aí chegou uma época que começou a se cobrar, você não pode jogar em qualquer lugar, você tem que mandar para um lugar adequado, né? Por isso que a gente vai ver a classificação de resíduo. E para mim mandar para um lugar adequado é caro. Aí hoje a gente chega numa época onde fala assim, não, calma aí, resíduo é matéria, ele é matéria-prima, ele tem valor. Eu vou dar utilidade para essa matéria-prima, certo? Então eu já parto, eu já acabo com essas ideias de fim de tubo e começo a pensar com um processo de uma produção mais limpa, que hoje é um nome mais sofisticado para isso aí, que a gente tem, que seria economia circular, que é você falar, não, calma aí, dentro do meu processo eu vou produzir, eu vou gerar, eu vou consumir coisas, mas eu vou reciclar, eu vou voltar para o processo, eu vou dar um novo tratamento, eu vou minimizar a quantidade de uso de matéria, que vai em direção exatamente ao que a gente viu na aula passada. Lembra aquela ordem que aquela figura que eu mostrei, daquela ordem que a política nacional traz sobre resíduos sólidos, né? Então, não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratamento, disposição final ambientalmente adequada, e no meio disso aí a gente tem ainda aproveitamento energético, que é um outro uso que é possível a gente fazer. Dentro do slide passado, né, a gente pode entender que parte desses resíduos que a gente tem aqui, eles podem voltar aqui para o processo e serem aproveitados como energia, que seria o reaproveitamento energético, certo? Gente, é difícil fazer isso. As coisas ficam tudo ao contrário aqui, às vezes eu erro. Eu vou passar esse aqui. E aí, dentro desse processo como um todo, é importante para a gente entender que os resíduos, eles possuem uma classificação, tá? Por que eles possuem uma classificação? Quando a gente tem que dar aquela última necessidade a política traz para a gente, que é a disposição final ambientalmente adequada, a gente tem dois tipos de aterro sanitário. Dois tipos. Os aterros classe 1 e os aterros classe 2. E o que vem a ser aterro classe 1 e aterro classe 2? Eles eram e são até hoje chamados de aterro classe 1 são os aterros industriais e os aterros classe 2 são os aterros de lixo comum. Mas a gente vai ver que eu particularmente não gosto de usar essa terminologia, tá? E eu vou explicar o porquê para vocês. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela ela traz as NBRs, pessoal, elas não têm poder de lei. NBR é diferente de NR, tá? NR tem poder de lei, NR é ligado à segurança, à saúde do trabalhador, NR10 que é para eletricidade, lá NR, eu não sei os números das NR, mas trabalha em altura, essas coisas. Isso tem poder de lei, tá? NBR não tem. Então a gente tem uma NBR muito conhecida porque ela é chamada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí a partir do momento onde uma lei ela manda seguir uma NBR, essa NBR passa a ter poder de lei. Por quê? Porque na verdade não é que ela seja a lei, mas eu tenho uma lei que falou assim, sigam a NBR. Opa, então como a lei mandou seguir a NBR, essa NBR vai ter poder de lei, ok? Então o que a gente vai ter aí? Ó? A Lei 12.305 de 2010, ela classifica os resíduos de duas formas. Um, quanto à origem e dois, quanto à periculosidade. A periculosidade, a origem, ela não tem NBR, ela não tem... Mas a gente vai falar sobre ela, ok? O item 2, que é a periculosidade, isso eu tenho uma norma, que é a NBR 10.004. A NBR 10.004, ela traz para a gente exatamente o que é resíduo perigoso e o que é resíduo não perigoso, tá? E aí o resíduo perigoso vai estar associado ao resíduo classe 1. Todo resíduo que eu chamar de classe 1 é o meu resíduo perigoso. E tudo que eu chamar de resíduo classe 2 é o resíduo que não tem perigo, que é um resíduo não perigoso. Mas aí ele vai ser subdividido em classe 2A e 2B.
que para efeito de lançamento em aterro sanitário não faz diferença, porque a maioria dos aterros sanitários são licenciados para classe 2, eles não fazem diferenciação entre resíduo classe 2A e classe 2B. Existe alguns lugares que fazem diferenciação quanto a isso? Eu particularmente não conheço, mas pode ser que exista. Então tem a NBR 10.004, certo? Que é essa aí de 2004, ela vai classificar os resíduos quanto aos riscos potenciais de contaminação ao meio ambiente, tá? E aí, quanto à origem, a gente vai poder classificar depois. Eu gosto de fazer o seguinte, para mim, esse é o método ideal de classificar. Eu classifico primeiro quanto ao potencial de contaminação, e aí depois eu faço uma classificação de origem, porque aí passa a fazer sentido para mim, certo? Porque quanto à origem, é o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei sobre aterro industrial e aterro de lixo comum? O aterro classe 1 ele é chamado de aterro industrial, como se todo resíduo industrial fosse resíduo perigoso. E não é necessariamente isso. Nem todo resíduo da indústria é perigoso. E nem todo resíduo doméstico é não perigoso. Eu tenho resíduos domésticos que são perigosos. E eu tenho resíduos industriais que não são perigosos. Certo? Então a NBR, o que ela faz? Ela estabelece os critérios de classificação e os códigos para identificação dos resíduos de acordo com as suas características. Ótimo. Então como que a NBR vai tratar para a gente a 10.004? Ela vai chamar de resíduo classe 1, classe 2A, que são os não inertes, né? Que ainda tem algum contato, tem alguma coisa, e os resíduos inertes, ok? Então, o resíduo classe 1, ela diz o quê? Que apresentam uma das seguintes propriedades, ou seja, para ser um resíduo considerado perigoso, que é isso que a classe 1 diz, está ali entre parênteses, perigoso, e a NBR vai classificar o resíduo quanto à periculosidade dele, se ele é perigoso ou não. Para ser resíduo perigoso, ele tem que apresentar uma dessas características, não todas. Ou ele é inflamável, ou ele é corrosivo, ou ele é reativo, tóxico, patogênico, ou uma patogenicidade, na verdade, ou qualquer uma dessas coisas que conferem para eles riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Bom, então a gente vai ter um monte de resíduo que é inflamável, certo? A gente vai ter a grande base de resíduos aí produzidos a partir de hidrocarbonetos em geral, produzidos a partir de petróleo. A grande parte deles são resíduos que são inflamáveis, corrosivos, como ácidos, coisas do tipo, reativo, que são coisas que, por exemplo, geram algum tipo de reação, por exemplo, como cal virgem, ou qualquer outra coisa que entre em contato com água ou com outro resíduo e seja reativo, que seja tóxico à saúde humana, e aí a gente tem um monte de coisa que é tóxica à saúde humana, ou patogênicos, né? Patogênicos em geral, a gente vai ter muito resíduo patogênico dos resíduos, por exemplo, de saúde pública, né? Então, quando o cara vai lá e coleta um resíduo, por exemplo, aí que eu tô falando que chamar de resíduo de aterro industrial ou de resíduo perigoso, é muito comum você chamar isso de resíduo perigoso de resíduo industrial, né? Mas, pô, precisa ser indústria para gerar resíduo perigoso? Vamos pegar um produto patogênico. Eu tenho um inofensivo pet shop, ou um inofensivo pet shop clínica veterinária. O cara vai lá e faz, por exemplo, uma coisa que super comum, ele vai lá e castra um animal. Quando ele castra o animal, ele vai tirar uma partezinha do animal ali, certo? Ele vai tirar um pedacinho do animal ali, vai fazer uma cirurgia, assim como um hospital vai fazer uma cirurgia de cisto, ele vai tirar o cisto da pessoa, ou, por exemplo, vamos ser um pouco mais drástico, mas o cara vai amputar uma perna, meu, e eu faço o que com essa perna depois que amputou? Né? O que eu faço com uma perna quando amputa? Essa perna vira lixo, certo? Ela vira resíduo. E esses resíduos são patogênicos, porque eles podem conter nele questões patogênicas que podem levar à infecção de outras pessoas, ok? Então, por exemplo, todos os resíduos de pet shop, clínica veterinária, de
clínicas odontológicas, tudo aquilo que vai conferir, que pode ter sangue, que pode ter alguma coisa, por exemplo, de uma farmácia que deu uma injeção, aquela seringa, ou aquela agulha que injetou a injeção numa pessoa, ela entrou em contato com o sangue da pessoa, tudo isso é patogênico. E não é resíduo industrial, mas é resíduo classe 1. Entendam por que eu não gosto e eu não acho correto a gente ficar estabelecendo que são resíduos classe 1 e classe 2 por industrial e resíduo doméstico, tá? Tudo bem que o resíduo classe 1 não é doméstico, mas agora você imagina, mas pô, eu não, em geral as casas não geram produtos patogênicos. Bom, se uma casa tiver uma pessoa que é, por exemplo, diabética e toma insulina, ela usa seringa para tomar insulina, né? Tudo bem que hoje tem aqueles equipamentinhos, mas ele tem ali uma agulha. Aquela agulha é um resíduo doméstico? Mas ele é um resíduo classe 1. O cara tem que dar o descarte correto para aquilo, ele não pode ir para o lixo comum. Ele vai para o lixo comum, o lixeiro se fura com aquela agulha, e aí se aquela pessoa tiver, por exemplo, uma doença transmissível pelo sangue, aquela pessoa vai correr o risco de ser contaminada? Então a gente tem aí um exemplo de resíduo doméstico que é classe 1, que é perigoso, né? Outro exemplo super comum de resíduo perigoso doméstico, lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente é resíduo classe 1. Né? Em teoria, você não pode jogar ele como resíduo comum, como resíduo classe 2 fora, porque aquele resíduo precisa de tratamento. Pilha, bateria, um notebook, uma televisão, nada disso, todos os produtos eletrônicos, todos eles têm material tóxico dentro. Então todos eles têm produtos reativos dentro dele. Então todos esses produtos eles são classe 1 e não são resíduos industriais, são resíduos domiciliares, tá? Então é interessante a gente falar, não, eu tenho um resíduo classe 1 doméstico. Né? Se a gente classificar como resíduo industrial e resíduo doméstico, não faz nenhum sentido na minha cabeça eu falar que tem um resíduo classe 1 doméstico, porque para mim doméstico é um resíduo que não é perigoso. Por isso que a gente deve classificar sempre pela periculosidade e depois a gente pode colocar a origem, porque daí sim a origem pode fazer algum sentido para a gente. Então resíduo classe 1 doméstico, você imagina, opa, resíduo classe 1 doméstico vai ser ou pilhas, baterias, eletrônicos, pode ter, por exemplo, cloro, né, que é um resíduo perigoso, né, porque cloro ele tem capacidade de ser tóxico, ele tem capacidade de ser reativo, né? Então se você tem hipoclorito, tudo bem que o hipoclorito ele já é uma diluição razoável, né, e tal. Mas quando a gente fala de resíduo classe 1 doméstico, a gente pode estar falando de pilha, bateria, um consumo por exemplo, de alguma coisa que seja patogênica, como seringa, coisas do tipo, ou uma lâmpada fluorescente, ou um computador, ou um resíduo eletrônico, ok? Então por isso que é importante a gente sempre definir primeiro o resíduo pela periculosidade e depois a gente pode dar uma característica que seria um polimento da característica dele, é falar, é um resíduo classe 1, aí você fala a origem. Um resíduo classe 2, aí você fala a origem. Eu posso falar, eu tenho um resíduo classe 2 industrial, né? Se a gente fosse pegar o que o pessoal usava antigamente de industrial e doméstico, mas é um resíduo industrial, só que ele é um resíduo com característica de doméstico? Né? Se você pegar um resíduo de um refeitório de uma indústria, é um resíduo classe 2 doméstico. Pronto, é um resíduo classe 2, é um resíduo comum. Igual você gera na sua casa, na cozinha, ele vai gerar no refeitório de uma indústria. A diferença é o volume, né? Você vai gerar um pouquinho de resíduo de alimentação, um restaurante vai gerar provavelmente muito mais do que você. Então, a gente só está falando de volume, mas a característica do resíduo é exatamente a mesma, ok? Ou um resíduo, por exemplo, gerado na parte administrativa de uma indústria. Eu gero ali papel, coisas desse tipo, que são todos resíduos comuns, né? São todos resíduos classe 2, todos resíduos que não têm
A nomenclatura de resíduo comum, ela é bastante utilizada e para ela a gente faz algum sentido, né? De chamar de os resíduos não perigosos de resíduo comum e os resíduos perigosos de resíduo perigoso. Então a gente pode chamar de resíduo perigoso e resíduo comum, ou resíduo perigosos e resíduos não perigosos. Tá? Então a nomenclatura de comum ela não é oficial, mas ela é bastante utilizada como resíduo comum, aqueles que são os resíduos classe 2. Ok? E o que são os resíduos classe 2? Né? Então a gente já sabe o que são os perigosos, agora os que são os não perigosos. Então a gente vai ter o classe 2A, que são os não inertes, que ele vai dizer que são aqueles que não se enquadram nem na classe 1 e nem na classe 2B. Então, tudo que não é classe 1 nem 2B é classe 2A. E aí ele vai dizer que podendo ser biodegradáveis, combustíveis ou solúveis em água. Nossa, mas combustível não é classe 1? Não, combustível não. O que é classe 1, o que dá grau de classe 1, são os resíduos inflamáveis. E não necessariamente que a gente vai ter resíduos combustíveis que não sejam... que é difícil até a gente pensar, mas resíduos combustíveis que não sejam inflamáveis, ok? É difícil ter um resíduo combustível que não seja inflamável, mas a 10.004 traz como uma possibilidade um resíduo de combustível que não é inflamável. E o que são os resíduos 2B inertes? Tá? São aqueles que depois de amostrados, aí vai ter uma outra NBR, que é a NBR 10.007, porque a NBR 10.007 é uma NBR que fala como é que a gente faz para amostrar resíduo. Porque quando a gente vai ter que mandar um resíduo para amostra, para, por exemplo, classificar se ele é um resíduo classe 1 ou não, a gente tem um mecanismo de fazer a amostragem, de ir no resíduo, né, fazer a separação dele e tirar uma amostra que seja significativa. Né? Porque amostrar resíduo é um negócio complicado. Imagina que você tem um monte de resíduo lá, como é que você faz para amostrar ele e ter certeza de que aquela amostra representa o todo? A amostra é isso, né? É uma quantidade de resíduo menor do que o todo, mas que ela represente o todo. Então eu tenho uma norma para amostrar resíduo, que é a norma NBR 10.007. E solubilizado pela 10.006, que é uma outra norma, uma outra NBR, que faz o quê? Como é que eu faço para solubilizar um resíduo? Então eu vou pôr esse resíduo, por exemplo, na água, esperar tanto tempo, ver se ele solubiliza, se ele parte dele ali passa elementos para a água, né? Se eles, depois de amostrado pela 10.007 e solubilizados pela 10.006, não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade. Né? O padrão de potabilidade, inclusive, mudou. Agora a gente tem a lei consolidada, número 2, número 4, não me lembro exatamente, que vai dar o padrão de solubilidade de água. Excetuando-se aspectos, cor, turbidez, dureza e sabor. Então o que acontece? Se eu coloquei um resíduo, eu pego uma quantidade de resíduo, ponho dentro da água. Se ela mudou a característica daquela água em aspecto, né? Você achou que ela está com um aspecto diferente? A cor, a turbidez, né? A quantidade de possibilidade de passagem de luz ali, a dureza e o sabor da água, não tem problema. A gente considera como resíduo inerte. Inerte é aquele resíduo que não tem mais o... Ele tá... Né? Ele não sai nada dele mais ali. Ele está completamente estanque ali, estagnado. E o resíduo classe 2A, que são os não inertes, por exemplo, se eu colocar uma coisa em solubilidade com a água, ela já vai mudar a característica química da água, por exemplo, levando constituintes para a água, que não são constituintes tóxicos, que não são patogênicos, que não são corrosivos, mas ele mudou um pouco a característica da água ali, não nesses aspectos mais visuais, que é cor, turbidez, dureza e sabor, né? Por que dureza? Pô, eu posso ter, por exemplo, um resíduo que solta ali, como a gente estudou lá em química, cálcio. E aí esse cálcio ele muda a dureza da água, mas o cálcio ele não vai ser tóxico. Ah não, Tias, mas pode ser tóxico em quantidades grandes. Bom,
se ele eliminar uma quantidade gigantesca de cálcio, que passar o padrão de potabilidade da água, bom, aí a gente pode começar a pensar que aquele resíduo pode ser um resíduo não inerte, por exemplo. Ou, se ele chegar a ser tóxico, um resíduo perigoso, ok? Mas, normalmente, não é o que acontece, certo? Então, é assim que classifica resíduo. Perigoso são aqueles que têm alguma dessas características de periculosidade. Os não inertes, que são aqueles que têm coisas que são solúveis em água, que são biodegradáveis ou que são combustíveis. Por exemplo, então, biodegradáveis. Resíduos de alimentação, eles são resíduos biodegradáveis, né? Você pode pegar aquele resíduo, por exemplo, e fazer uma compostagem com ele, certo? Então, se ele é um resíduo passível de fazer compostagem, ele é um resíduo biodegradável, ok? E aí a biodegradabilidade dele confere a ele o grau de classe 2A, inerte. E aqueles resíduos inertes, não inertes, desculpa, 2A não inertes. Ou aqueles resíduos inertes são aqueles que são resíduos que, vamos dizer, já extraiu tudo que pode dele ali, ele ficou um negócio que você pode pôr em água, que ele não muda muito a composição dele ali, não muda, se mudar vai ser para mudar a cor da água um pouquinho e tal, mas que não confere, tá pessoal, mudar a cor, etc., mas que não confere mudança no padrão de potabilidade. Esse é o ponto importante, tá? Então, se for só a cor e não mudar nada no padrão de potabilidade, ok. E aí, então, a gente tem como é que faz a classificação dos resíduos sólidos da NBR 10004. Então, eu tenho um resíduo lá. Como é que eu vou classificar ele? O resíduo tem origem conhecida? Aí é importante a gente entender esse segundo passo, que é a origem do resíduo. O resíduo tem origem conhecida? Mas por quê? O que interessa para mim saber se o resíduo tem origem conhecida? Porque se ele tiver origem conhecida, eu sei, por exemplo, por qual processo ele passou. E eu sei se ele pode ser contaminado ou não. Certo? Então é importante eu saber se eu conheço a origem daquele resíduo. Dentro da minha indústria, normalmente eu vou conhecer a origem do meu resíduo. Mas, numa cidade pode ser que eu não conheça. Então, se eu não conheço a característica desse resíduo, eu vou passar ele, pular o item de baixo aí. Se eu conhecer, sim. Bom, eu sei qual a origem desse resíduo. Ele consta no anexo A ou no anexo B dessa norma 10.004? Por quê? O anexo A e o anexo B vão ser aqueles resíduos, os anexos que vão mostrar para a gente coisas que conferem o grau de periculosidade para o resíduo. Se ele consta no resíduo, no anexo A ou no anexo B, automaticamente eles são resíduos classe 1. Ok? Então, se eles não constam no anexo A ou no anexo B, ou eu não sei a origem, eu vou passar para o quadrinho de baixo, que é tem característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade? Bom, aí eu posso fazer uma análise, claro, disso, para ver se ele tem alguma dessas características. Se tem uma dessas características, resíduo classe 1. Se não tem, eu vou passar ele para resíduos não perigosos. Bom, se ele é não perigoso, aí eu vou fazer essa análise. Possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo G. O anexo G vai falar de padrões de solubilização, que vai dar para a gente se a solubilidade daquele resíduo vai conferir para ele um grau de resíduo não inerte, classe 2A, ou inerte, classe 2B. Ok? Então, um fluxogramazinho aí para gente, que a norma traz, a NBR 10.004 traz esse quadrinho, que a gente deve seguir para a gente fazer a caracterização de periculosidade de um resíduo, a classificação desse resíduo, certo? E aí, anexo a essa norma, a gente tem os anexos A ao H. O anexo A, ele vai dizer que são resíduos perigosos, vai olhar resíduos perigosos de fontes não específicas. Então você vai ter um monte de processo ali dentro do anexo A para ver se o seu resíduo é fruto de um daqueles processos. Resíduos perigosos de fontes específicas,
Aí os resíduos perigosos de fontes específicas, eles têm características específicas, tá? Então é importante olhar no anexo B, ver se eles estão dentro daqueles resíduos. Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos, eu posso olhar isso, olhar se no meu processo eu tenho a entrada de alguma daquelas substâncias, porque aquelas substâncias vão conferir um grau de periculosidade ao meu resíduo. Então, se eles vão conferir um grau de periculosidade aos meus resíduos. Anexo D, substâncias agudamente tóxicas. Ele vai trazer quais são as substâncias que são extremamente tóxicas. Anexo E, as substâncias que são tóxicas. Anexo F, concentração limite máximo do extrato obtido no ensaio de lixiviação, que é um ensaio que se faz para ver se você tem lixiviação de alguma coisa ali. Anexo G, que daí a gente já olhou lá na norma que ele citou, padrões para o ensaio de solubilização. E anexo H, condições de alguns resíduos classificados como não perigosos. Aí ele já traz algumas condições específicas de alguns resíduos que se classificam como não perigosos. Tá? Então essa é uma norma bastante importante quando vai se tratar com resíduo. Ler, conhecer bem a norma, conhecer bem o seu processo que você está trabalhando, principalmente numa fábrica, um processo produtivo. Você tem que conhecer bem todos os produtos que são usados para você pegar essa norma e você falar assim, ó, isso é resíduo perigoso, isso é resíduo não perigoso. Por quê? O que vai acontecer, pessoal? Ah, mas, Chaz, se eu não fizer essa análise, mando para o aterro. Pessoal, para você fazer um contrato com um aterro classe 1, que é um aterro que recebe resíduo perigoso e não perigoso, o aterro vai fazer o seguinte, toda vez que você chegar com o seu resíduo lá, primeiro que para fazer com o aterro classe 1, ele vai ver se ele pode receber aquele resíduo, ok? Você vai ter que mandar a característica daquele resíduo. Então você vai ter que fazer caracterização, amostragem, mandar para o laboratório. E toda vez que o resíduo chegar lá no aterro, pessoal, eles vão coletar a amostra e fazer análise. Se a análise não estiver de acordo com o contrato que você fez, você vai ter processo, certo? Com o aterro. Porque você está mandando um resíduo fora daquilo que você estava contratado com o aterro, tá? O aterro tira a amostra de tudo, certo? Então isso é importante da gente saber. Aí a gente tem outras NBRs que são importantes também, tá? A 10.005, que é uma NBR de lixiviação, todas ligadas a resíduo, tá? A família da 10.000 em geral, na NBR, são ligadas à gestão de resíduo, gerenciamento de resíduos. Lixiviação, fixa os requisitos exigíveis para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos classificados pela 10.004 como perigosos e não perigosos, certo? Então isso aí, em geral, os laboratórios vão usar, né? 10.006, que a gente já tinha visto lá, que ele citava, solubilização, fixa os requisitos exigíveis para a obtenção de extrato de solubilizado de resíduos sólidos, visando diferenciar os resíduos classificados na NBR 10.004 como classe 2A e como classe 2B, que daí é a solubilização. Eu vou diferenciar o que é inerte de não inerte, certo? NBR 10.007, a amostragem, fixa os resíduos exigíveis para a amostragem de resíduos sólidos. A gente vai ter outras normas aí, 10.009, 10.012, que tem acondicionamento, como você armazena resíduo perigoso, como você armazena resíduo... Vão ter várias normas aí na 10.000, que se você precisar, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto para armazenar resíduo. Busca na norma 10.000, que você vai ver dentro da 10.000 na NBR, que existem resíduos que falam como é que tem que ser o lugar, por exemplo, para você acondicionar resíduo. Mas, Tias, isso é lei? Não, tá? A única coisa que é lei são as NBRs citadas em lei, como eu falei para vocês. Então eu preciso construir um lugar para armazenar resíduo da mesma forma que a NBR fala? Não. Mas se eu construir como a NBR fala, eu estou seguindo uma norma. Então eu tenho uma justificativa e eu tenho um horizonte por que aquilo está sendo construído daquela maneira. Tá? Como a 10.000
2004 chama outras normas, acaba virando quase que poder de lei também, porque eu tenho que fazer teste de solubilização conforme a 10.007, né? Que é essa aí que a gente está olhando, teste de solubilidade. Porque a 10.007 é chamada pela 10.004, que é chamada pela lei, pela Política Nacional de Resíduos, ok? Então aí eu tenho uma lei que chama uma norma que chama outra norma, ok? E aí então a gente vai ter a norma 10.007 aí. Eu não vou falar, eu deixo aí o slide se vocês quiserem dar uma lida, mas ela é uma norma bem específica aí, quase que de laboratório para a gente fazer a 10.007, no caso é de amostragem, né? A de amostragem é uma amostra interessante, eu confundi com a 10.006. Amostra composta, soma de parcelas individuais de resíduos a ser estudada, obtidas em pontos, profundidades e ou instantes diferentes através dos processos de amostragem. Estas parcelas devem ser misturadas de forma a se obter uma amostra homogênea. O que acontece? No meu processo produtivo, por exemplo, na minha pilha de resíduo, eu tenho resíduos totalmente diferentes, porque os processos produtivos geraram resíduos diferentes, em profundidades diferentes, ou na minha pilha de resíduo, ou no lugar onde eu armazeno esse resíduo. O que eu devo fazer? Eu devo misturar tudo isso para tirar uma amostra, para mim ter uma amostra da média dos resíduos, ok? Ou o que eu posso fazer nesse caso? Toda vez que eu mudar o meu processo, eu vou lá e coleto uma amostra de resíduo daquele processo, do outro processo, misturo essas amostras e tiro uma amostra nova, certo? Para mim diminuir a quantidade de resíduos que vai para a amostragem. Amostras homogêneas, amostras obtidas pela melhor mistura possível das alíquotas dos resíduos. Exatamente isso que eu falei. Eu tenho que sempre pensar em ter a minha amostra da melhor forma possível, onde ela represente da melhor forma possível os meus resíduos. Amostra representativa, parcela dos resíduos a ser estudada, obtida através de um processo de amostragem e que, quando analisada, apresente as mesmas características e propriedades da massa total do resíduo. Então, a minha amostra ela tem que representar tudo aquilo que eu gerei de resíduo. Eu gerei 5 toneladas de resíduo. Eu vou pegar uma amostra de 5 quilos, ela tem que representar o melhor possível aquelas 5 toneladas. Tá? Então, se naquelas 5 toneladas eu tenho, por exemplo, 50% de terra, nessa minha amostra aqui eu tenho que ter perto de 50% de terra. Tá? Isso é o ideal. É difícil fazer isso? É difícil. Né? É por isso que, por exemplo, nas cidades, a gente faz um negócio chamado análise gravimétrica. A gente pega os resíduos todos, né? Faz uma amostragem desses resíduos, quarteamento, coleta, mistura, separa. O que você faz normalmente com o resíduo? Você pega todo o resíduo, mistura, faz uma pilha. Aí você faz um negócio chamado quarteamento, divide ele em 4. Faz um corte assim e um corte assim. Certo? Eu pego, por exemplo, quando eu divido em 4, pensando que eu tenho os 4 aqui, certo? Eu vou pegar esse aqui de cima, esse aqui, e esse aqui, e vou descartar. Então, eu tenho 4 montinhos assim, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Eu vou descartar esses dois aqui que estão diagonais. Esses dois eu vou pegar, misturar de novo. Pego um novo monte, separo em 4, tiro 2, pego 2, misturo de novo. E vou fazendo isso até eu ter a quantidade de resíduo que eu quero para levar para a amostra. Né? Então a minha pilha inicial tinha 1 tonelada, aí eu passei a 500 gramas, eu vou quarteando o resíduo até chegar na quantidade de resíduo que eu quero para destinar. Ou não, eu tenho 1 tonelada de resíduo, eu vou misturar ela, pegar lá 100 quilos. Pegar esses 100 quilos, vou fazer isso, quartear, tornar 50 quilos, quartear, tornar 25 quilos, quartear, tornar 12,5 kg. Bom, aí 12,5 kg é o que eu vou mandar, por exemplo, para... Ou não, eu vou reduzir de novo para 6 quilos e 125, aí esses 6 quilos eu vou mandar para análise. O importante é que eu misture sempre esses resíduos para mim ter eles sempre o mais homogêneo possível. E aí a gente tem a classificação, pessoal, por origem, que é aquela classificação que eu falei para vocês que eu não gosto muito, tá? Mas é importante. Por quê? Aí quando eu falo de resíduo, é só a gente entender
que nem todo lugar a gente não dá esse nome de resíduo industrial, que aqui tá aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, resíduo industrial, certo? Bem aqui, que era o que antigamente o pessoal usava, resíduo industrial e resíduo doméstico, que é o primeiro lá em cima da nossa listinha. Resíduo industrial e resíduo doméstico, como se isso, a origem doméstico ou origem domiciliar, ela tivesse incluída nela o grau de periculosidade do resíduo. Tudo que é industrial é perigoso e tudo que é doméstico é resíduo comum, é resíduo não perigoso. E não é, isso não é verdade, certo? Então eu classifico primeiro como perigoso ou não perigoso, perigoso ou comum, ou perigoso classe 1, classe 2, e aí eu vou falar, então é o resíduo classe 1 público, é o resíduo classe 1 domiciliar, é o resíduo classe 1 industrial, ou é o resíduo classe 2 industrial, certo? Aí eu vou ter as diferenças básicas. E aí a gente vai ter basicamente as diferenças aí de coisas que são de serviços, né, da prefeitura, como por exemplo coleta de resíduo domiciliar, de resíduo comercial e de resíduo público. O que é resíduo público? Resíduo público, por exemplo, é aquele resíduo que a gente tem. Bom dia, mas eu tenho domiciliar comercial. O que mais que é público? Bom, a gente tem um gari que varre a rua, certo? Nesse resíduo da rua tem um monte de coisa, isso é um resíduo público. Tá? Eu vou ter poeira, eu vou ter terra, eu vou ter galho, eu vou ter folha, eu vou ter bituca de cigarro, eu vou ter coisas que as pessoas jogam na rua, que não faz nenhum sentido, né? Jogar resíduo na rua, mas as pessoas jogam, certo? Tem pessoas que acham que boca de lobo é lata de lixo, né? E aí vai gerar um problema lá de drenagem urbana, aí vocês vão ver com o Alexandre lá sobre isso. Mas resíduo público, então, é tudo que está na rua. Por exemplo, né, pessoal, vamos pensar uma cidade, tem lá as árvores, né, na cidade, etc., os parques. Aí o cara vai lá e faz a poda daquelas árvores. Então, gerou um monte de resíduo de poda. Isso é resíduo público, certo? É resíduo público. Então, se eu tiver ali abaixo, eu tenho serviços de saúde hospitalar. Serviços de saúde hospitalar podem ser públicos ou podem ser do gerador, né? Mas o que a gente está falando aí é basicamente do que de obrigatoriedade, responsabilidade de quem? Então a prefeitura tem responsabilidade sobre domiciliar, comercial e público. Ah, mas e o hospital? O hospital, se ele for público, a responsabilidade do resíduo do hospital também é do poder público, ok? É claro que tudo aquilo que é público, que é serviços públicos de prefeitura, etc., ou Estado, ou federal, é de responsabilidade do gerador. Mas aí também confere o grau de ser público, por exemplo, ok? Então, serviços de saúde hospitalar. Bom, pessoal, serviços de saúde hospitalar é tudo aquilo que eu falei para vocês, ok? Tudo aquilo que eu falei para vocês. Esses resíduos de hospital, todo resíduo hospitalar, ele é resíduo classe 1? Não, né? Porque no hospital também eu tenho processo administrativo, no hospital eu também tenho processos refeitórios. Esses resíduos são resíduos comuns, tá? O que eu vou ter de resíduo perigoso? Tudo aquilo que envolveu em cirurgia, em processo de avaliação de paciente, tudo aquilo que contém sangue, tudo aqueles as seringas por exemplo, o soro, né? Quando você tem aquela mistura de soro naquele cano, tudo aquilo que foi sangue de gente, que perfurou uma pessoa, tudo aquilo é resíduo perigoso. E esse resíduo perigoso tem uma característica muito específica. O resíduo hospitalar perigoso tem uma característica bem específica, que ele é o quê? Ele é um resíduo que ele vai para descontaminação. Ele vai ser descontaminado. Normalmente se usa micro-ondas ou não é micro-ondas de casa, tá, gente? Tem um micro-ondas específico para isso, tem autoclave. Ele vai passar por um processo que vai tirar todo o grau de patogenicidade desse resíduo e aí sim ele vai virar um resíduo classe 2 e vai para um aterro classe 2 normal com os outros. Mas antes de ir para o aterro classe 2, eu tenho essa transformação. Eu pego um resíduo classe 1, transformo ele num resíduo classe 2. Tá? E essa transformação se dá por um processo químico, físico ali, de normalmente inserção de temperatura. Então eu vou num forno, numa autoclave,
elevo ele a 600, 700 graus, coisas que eu garanto que não existem mais micro-organismos que sobrevivem àquela temperatura. Pronto, aí eu peguei aquele resíduo e se uma pessoa furar com aquela agulha, vai estar tranquilo porque aquela agulha vai causar um machucado, mas não vai levar doença para essa pessoa, ok? Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. Esse é um resíduo bastante interessante, porque eu sempre dei o exemplo dele na aula, mas a gente está num momento que ele é perfeito para usar. Porque portos, aeroportos, rodoviários, terminais tem que ter um tratamento específico de resíduo? Porque, pensa agora que a gente está na época do corona, né? Se você tem um resíduo, por exemplo, lá de um cara que estava com coronavírus, que veio de outro país espirrando e jogou essa máscara lá no hospital. Aí você tem uma pessoa que vai manipular esse resíduo. Ela pega uma doença que não é uma doença típica do país. Tá? Então, portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, você tem que fazer uma gestão específica de resíduo. Uma gestão diferenciada de resíduo. Por quê? Porque ele pode trazer coisas, principalmente de doenças e de saúde pública, que não são daquela região, que não são endêmicos ali, né? Então você pode trazer coisas de outra região, tá? Vocês devem ter estudado um pouquinho disso também, ou vão estudar com a Renata ou com o Gunter lá na disciplina de epidemiologia, mas é basicamente isso. Eu estou transferindo, por exemplo, componentes patogênicos de um lugar para outro. Por isso que esses lugares onde eu tenho circulação de pessoas de diferentes regiões, eu tenho que ter uma gestão de resíduos específica para esse lugar. E esses resíduos, muitas vezes, eles têm que ir para descontaminação também, para garantir que aquele resíduo não vai, por exemplo, trazer um processo de patogenicidade para aquele local. Ok? Indústrias, que aí a gente tem resíduos industriais, que podem ser classe 1 ou classe 2, tanto faz, né? Dependendo do tipo de resíduo. Resíduo agrícola é outro resíduo, que eu tenho muito resíduo agrícola que é não perigoso, mas eu tenho muito resíduo agrícola que é perigoso, né? Eu tenho defensivos agrícolas, eu tenho vários componentes ali, que inclusive foi onde começou o sistema de logística reversa no Brasil. O cara tinha que devolver, e tem até hoje, né? Você compra o resíduo, o produto, você usa, você pega aquele saco, faz lá a tríplice lavagem, lava ele 3 vezes, tal, pega aquele saco, devolve onde você comprou, e aí você compra um produto novo, mas você tem que devolver a embalagem do antigo, porque aquela embalagem é uma embalagem que pode conter resíduos perigosos. Então aquela embalagem é uma embalagem de resíduo perigoso que vai ser tratada da forma correta, como resíduo perigoso, tá? E entulho? Entulho eu tenho um tratamento específico, eu não posso mandar entulho para um aterro classe 2, tá? Então eu mando para onde entulho? Jazz, eu mando para uma recicladora de entulho, tá? Para receber entulho de construção civil, ou para uma recicladora, ou para um aterro de entulho, certo? Que vai receber todos esses resíduos de entulho, que são concreto, azulejo, telha, tijolo, todas essas coisas. Esses resíduos são altamente recicláveis, são resíduos que você confere para eles poder de capacidade de ser matéria-prima de novo, com uma facilidade tremenda, tá? Não é um resíduo que depende de processos químicos, basicamente processos físicos, de britagem, coisas desse tipo, você consegue conferir para eles um grau de reciclabilidade altíssimo, tá? Então não dá para mandar entulho para um aterro, não pode. Resíduo de construção civil, RCC, resíduo de construção civil ou entulho, eles têm que ser especificamente mandados para uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil ou para um lugar de destino de entulho, ok? E agora eu vou dar uma dica para vocês aí. Existem pouquíssimos lugares no Brasil, que, pela quantidade que tem, se a gente for pensar, tá? Gente, o entulho numa cidade, ele é mais ou menos 50% do peso, até porque eles são resíduos pesados. 50% do peso e do volume do resíduo de uma cidade é entulho de construção civil. E a quantidade de recicladoras de entulho de construção civil que existem no Brasil é muito pequena. É muito pequena. Tá? Então é uma coisa que precisa melhorar muito no Brasil.
E o que acontece muitas vezes? As cidades, elas não têm poder, as prefeituras, os órgãos ambientais, eles não conseguem pedir para o pessoal, para os caçambeiros, né? Que quando você tem, e vocês devem ver muito isso, as caçambas que ficam na rua, são caçambas de obra, o cara vai juntando entulho e leva para algum lugar. O problema é para algum lugar, ele leva para algum lugar onde a prefeitura permite. Mas normalmente são lugares que são de qualquer jeito. Né? A gente tem uma máfia aí bastante importante em algumas cidades, não em todo lugar, é claro. Por quê? Porque imagina que você monta lá uma unidade de tratamento de resíduo de construção civil, o caçambeiro, em vez dele jogar ele em qualquer lugar lá que ele não pagava nada, ele vai ter que levar para você agora e pagar por tonelada de resíduo. Então, para ele vai ser mais custo. Só que esse é o mecanismo correto. É ambientalmente adequado o descarte de resíduo. Tá? Então, inicialmente, às vezes ele gera um pouco de problema, mas é um mercado que precisa de muita atuação ainda. Você conseguir ter usinas de reciclagem de resíduos de construção civil. Ok? E aí, a partir do momento que você tem uma usina de reciclagem, claro que o órgão ambiental, a prefeitura da cidade, vão obrigar os caçambeiros a levar para esse local ou para um outro local que você tenha um tratamento de resíduo. E normalmente, se você for mais perto, para ele é onde vai valer mais a pena levar. Então, esse é um dos... Eu costumo dizer que entulho é um dos principais problemas de resíduo ainda no Brasil. Pouco se faz com entulho e muito se pode se fazer com entulho no país. Ok? Ou resíduo de construção civil. Agora um pouco das características de resíduo, características físicas. Então a gente pode, para fazer análise, para fazer gestão de resíduo, a gente sempre vai fazer uma caracterização in per capita, quanto se gera de resíduo por habitante, por dia. Né? No Brasil a gente vai estar na média de 1.02, 1.03 mais ou menos, 1.02, vamos chamar de 1 quilo, 1 quilo de resíduo por habitante por dia. Se no Brasil tem 220 milhões de habitantes, a gente gera 220 milhões de quilos por dia de resíduo no Brasil. É muito resíduo, tá, gente? 220 milhões de quilos de resíduo por dia no país, por dia, tá? É bastante resíduo. Composição gravimétrica, que é aquilo que eu falei para vocês, que é você pegar um resíduo, quando você faz análise gravimétrica, você pega aquele resíduo, separa o que é papel, o que é papelão, o que é plástico, o que é resíduo, por exemplo, o resíduo úmido, né? O resíduo biodegradável de alimentação. Você faz essa separação, o que é metal. Essa separação chama-se análise gravimétrica. Então você vai falar assim, ó, o resíduo dessa cidade, ele tem composição gravimétrica assim, 40% é resíduo alimentício ou resíduo úmido que pode ir para compostagem. 20% é resíduo de papelão, 15% é plástico, 10% é metal. Tal. E aí você vai separando todos os tipos de resíduo aí, e isso facilita muito quando você vai fazer o gerenciamento de resíduos. Primeiro porque, se você olhar lá que 60% dos resíduos da cidade são resíduos recicláveis, fala, pô, a gente tem que fazer uma coleta seletiva eficaz para tirar esses 60% de resíduos do resíduo final que vai para o aterro, que eu estou pagando para ir para um aterro, e estou dando o destino menos nobre, né, segundo a nossa política nacional de resíduos, e esses resíduos podem ser enviados para reciclagem. Então eu tenho que fazer uma coleta seletiva bem feita, importante, para mim conseguir pegar esses resíduos, tirar ele da massa comum de resíduo e mandar ele para reciclagem. Bom, eu tenho 40% de resíduo úmido na minha cidade, eu vou fazer o quê? Eu não consigo, por exemplo, fazer compostagem de tudo, mas eu vou pegar um pedaço dele e fazer compostagem. O outro pedaço vai para o aterro. Só que aí para a gente é importante, porque a gente tem a certeza na hora de fazer os cálculos de construção do aterro, vocês vão fazer na segunda parte da matéria, de projetar um aterro sanitário, quanto tempo aquilo vai demorar para degradar? Então se eu for fazer, vamos lá, uma camada de solo, uma camada de resíduo, depois uma camada de solo em cima, aquela camada de resíduo vai biodegradar, vai virar metano e chorume, certo? E vai virar algumas coisas ali que são estabilizadas, mas bem pouquinho. Então quer dizer que aquela montanha de terra que eu tenho, ela vai se reestruturar, porque parte daquele resíduo vai virar gás e vai para a tubulação de gás do aterro, parte vai virar
resíduo líquido vai virar chorume e vai para a parte líquida do aterro. Então eu tenho perda de matéria. Eu perco matéria nesse processo, certo? Por quê? Eu tinha uma matéria que era uma matéria biodegradável e ela se degradou. Virou gás, virou líquido e um pedaço dela ficou uma parte ali orgânica, ou uma parte inorgânica, né? A parte orgânica foi volatilizada ou virou chorume, e aí a parte inorgânica ficou ali estabilizada. Mas ela vai ser muito pequena em relação à quantidade de resíduos que eu tinha. Por isso que é importante a gente fazer a composição gravimétrica. Peso específico aparente do resíduo, teor de umidade é bastante importante para a gente ver, principalmente os que a gente chama de resíduos, a parte úmida do resíduo. Compressividade, quanto que aquele resíduo vai sustentar de compressividade, porque na hora de pôr no aterro, imagina, você pôr uma camada de terra por cima, ele vai pesar e vai comprimir aquele resíduo ainda mais. Aqui a gente tem uma análise um pouco antiga, mas eu passei os dados mais atualizados para vocês. E as características químicas dos meus resíduos, que é poder calorífico, para a gente poder fazer uma análise de uso energético, né, de aproveitamento energético desse resíduo, poder calorífico. Potencial hidrogênio iônico, pH, qual que é o pH daquele resíduo. A composição química e uma relação que é bastante importante para a gente, né, principalmente para a gente ver, determinar se ele é um resíduo biodegradável ou não, é a relação carbono-nitrogênio, certo? Quanto que eu tenho de carbono em relação ao nitrogênio, porque aí, dependendo da relação carbono-nitrogênio para a gente, aquele resíduo é um resíduo biodegradável. E aí, por exemplo, é um resíduo que ele pode ir para compostagem com mais facilidade, porque ele vai virar composto ali, ele vai biodegradar. E essa relação carbono-nitrogênio é importante para a gente também fazer o cálculo de quanto que a gente vai gerar de gás, quanto a gente vai gerar de chorume e quanto vai sobrar de massa no processo de compactação, aí, no processo de degradação da matéria que está no meio do aterro sanitário. Características biológicas, aí, população microbiana e agentes patogênicos do resíduo, que em teoria era para não ter agentes patogênicos no resíduo, né? Mas acaba indo um pouco de agente patogênico no resíduo, principalmente das casas, etc., que as pessoas não têm os cuidados, ou, por exemplo, algum clínica, hospital que mandou um resíduo patogênico lá para o aterro e não mandou para fazer a descontaminação, por exemplo. E aí a gente tem uma coisa bastante importante para a gente aí, que é meio que uma lição de casa, que é o acondicionamento de resíduos sólidos urbanos, que então a gente tem a fase interna, que é responsabilidade nossa, como gerador da residência, do estabelecimento comercial, que é fazer o quê? Eu tenho que pegar aquele resíduo, acondicionar, pôr num saco de maneira correta, colocar na rua, né, se for um resíduo de coleta seletiva, no dia que a coleta seletiva vai passar, se for um resíduo comum, um resíduo que vai ser coletado pela coleta comum, pela coleta urbana, que vai para o aterro, colocar aquele resíduo no dia que a coleta comum passa. Isso é uma lição de casa que a gente tem que fazer, né? E a parte externa, que é a responsabilidade da administração pública, da prefeitura, que é fazer o quê? Passar nas casas, coletar esse resíduo e fazer o processo de limpeza urbana, que seria tirar esse resíduo, fazer a varrição, pegar esse resíduo também e enviar para a destinação correta. Ok? Então a gente falou um pouquinho de classificação de resíduo, um pouquinho de gerenciamento de resíduo aí, de construção civil, um pouquinho de hospitalar e um pouquinho de serviços públicos, tá? Fico aberto para dúvidas, pessoal, no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer coisa me mandem dúvidas lá que a gente vai batendo um papo. Ok? Então, até a próxima. Valeu!